Filho ou filha, ouça-me com urgência e nem pense em deixar esta mensagem incompleta, pois uma doença está se aproximando para bater à porta da sua vida, e você não está preparado ou preparada para ela. Filho ou filha, há uma razão para tudo o que acontece em sua vida, e agora sua existência chegou a um momento em que a atmosfera tóxica lá fora está se tornando insuportável. Filho ou filha, uma doença está se aproximando do limiar dos seus dias, não como um castigo, não como uma marca de abandono, mas como um professor que chega. Quando todos os outros professores falharam em alcançar os lugares endurecidos dentro de você. Mas entenda isto: você não está tão despreparado ou despreparada quanto imagina. A força que você pensa que lhe falta vem se formando silenciosamente dentro do seu espírito muito antes deste aviso chegar. Essas sementes foram plantadas em momentos que você descartou como insignificantes, em lutas que você acreditava serem inúteis, em solidão que você pensava não ter propósito. Cada provação o amoldou para esta fase, mesmo quando você ansiava por escapar dela. Nada do que acontece em sua vida é sem significado. Até mesmo o caos que você odeia é uma ferramenta que estou usando para moldá-la em alguém que você ainda não reconhece. Sua vida chegou a um ponto em que o ruído externo não é mais apenas ruído, tornou-se veneno para a sua paz, corrosão para a sua estabilidade e uma ameaça ao delicado crescimento que acontece dentro de você. Você o sente sufocando o ar ao seu redor, pressionando seu peito, turvando seus pensamentos. Mas não confunda esse peso com derrota. É um sinal, um chamado, suspiros, um sinal de que chegou a hora de mudar, de se libertar, de se separar. Filha, você suportou ambientes que nunca foram projetados para nutri-la. Você permaneceu onde seu espírito estava definhando, onde sua voz foi silenciada, onde seu valor foi questionado. Você se forçou a se adaptar a lugares que não podiam contê-la, a pessoas que não haviam de verdade, a circunstâncias que não refletiam a verdade de quem você é. Você sofreu em silêncio, esperando que o tempo curasse, o que só piorou. Você esperou por ternura em lugares onde ela jamais poderia florescer. E a cada dia a toxicidade se infiltrava mais fundo em seus pensamentos, formando dúvidas que nunca deveriam ter lhe pertencido. Mas ouça-me agora. Você tem permissão para superar os lugares que a diminuem. Você tem permissão para se afastar daquilo que perturba sua paz. Você tem permissão para se desapegar daquilo que sempre foi, para ser temporário. Não tema o vazio que se segue à libertação, pois o vazio é o espaço onde planto algo novo. Desapegar não é perda, é alinhamento, é retornar ao caminho que lhe foi destinado antes que o medo a convencesse a se acomodar. Filha, você tem batido em portas que permaneceram fechadas, esperando que a persistência as abrisse à força. Mas nem todas as portas permanecem fechadas porque você não é digna. Algumas permanecem fechadas porque o espaço atrás delas não comporta mais a versão de você que está emergindo. Você mudou demais para se encaixar nos espaços antigos. Cada decepção que você carrega foi um redirecionamento. Cada mágoa foi uma lição. Cada traição revelou uma verdade que você precisava ver, e cada silêncio que você recebeu a preparou para ouvir minha voz com mais clareza. Eu vi você chorar quando ninguém mais percebia. Vi as noites em que você ficou acordada buscando respostas que acreditava que eu estava escondendo. Ouvi as perguntas que você enterrou sob sua força forçada. Os pedidos silenciosos que você sussurrou no travesseiro. Você acreditava estar sozinha. Mas, minha filha, eu estava mais perto de você naqueles momentos. Suas lágrimas não eram gotas invisíveis de desespero, eram orações. E eu recebi cada uma delas. Eu as guardei como sementes, sabendo no que um dia elas floresceriam. A doença que se aproxima da sua vida não vai te destruir, não vai te roubar o seu propósito, não vai acabar com a história que eu mesma comecei dentro de você, mas vai te desacelerar, vai te fazer parar, vai silenciar o que estava muito alto e chamar a atenção para o que você ignorou. Seu corpo já vinha falando muito antes deste aviso, mas você abafou seus sussurros com a correria do dia a dia, a distração e o medo. Agora seu espírito clama por restauração, por descanso, por uma cura que vai além do seu corpo físico.
Minha filha, não tenha medo. O medo é a porta de entrada para o inimigo, mas a fé é o escudo que a protege. E fé não é a ausência de tremor, é a escolha de permanecer firme, mesmo quando se treme. Você pensa que precisa de coragem antes de enfrentar o que está por vir, mas a coragem nasce ao enfrentá-lo. Não olhe para frente com medo, olhe para frente com confiança. Você caminha comigo, e nenhuma sombra pode engolir aquele que caminha com a luz. Esta provação que se aproxima exigirá honestidade de você, honestidade consigo mesmo, com seus limites, com suas feridas. Você carregou dores que nunca reconheceu, e elas pesaram sobre seu espírito. Você ignorou feridas emocionais como se fossem triviais, mas elas são raízes que alimentam os próprios fardos que você agora luta para carregar. A cura exige verdade, e a verdade exige encarar o que está por vir. Você tem evitado isso por tanto tempo. O corpo se lembra do que a mente ignora. Filho ou filha, a doença que se aproxima não é apenas física, ela reflete a inquietação dentro de você, a dor não curada, a raiva reprimida, as decepções silenciosas. Mas esta não é uma mensagem de desgraça, é um convite à transformação. Estou preparando uma mudança em sua vida. O ruído ao seu redor será silenciado. O ambiente tóxico que o ou a sufoca perderá seu poder. O que o ou a esgota será removido. O que o ou a prejudica será arrancado ou arrancada pela raiz. O que o ou a confunde será esclarecido. Separação não é abandono, é preservação divina. Estou afastando você daquilo que enfraquece sua saúde, sua mente, sua alma. É por isso que tanta coisa ao seu redor parece instável, porque tudo o que não estiver alinhado com a sua próxima fase precisa ser libertado. Filho ou filha, seu espírito está crescendo rapidamente, e tudo o que não alimenta esse crescimento começará a se dissipar. Não se apegue ao que estou removendo, não persiga o que estou liberando. O que você perde nesta fase não é perda, é purificação, é um processo de refinamento, é uma desintoxicação dos fardos invisíveis que têm envenenado sua paz. Você já se perguntou por que certas pessoas se distanciaram, por que relacionamentos se desgastaram, por que oportunidades escaparam por entre seus dedos, mas o que você vê como rejeição muitas vezes é proteção. Nem todos podem caminhar com você para o próximo capítulo. Nem todos conseguem lidar com a profundidade do seu chamado. Nem todos conseguem permanecer em uma vida em transformação. E meu filho, você já superou muitas coisas sem perceber. Seu espírito não tolera mais o que antes lhe parecia normal. Esse desconforto que você sente é o sinal de que está evoluindo mais rápido do que o ambiente ao seu redor. Agora, escute com atenção. Você está sendo preparado para a restauração, não para a ruína. A doença que se aproxima não o derrotará. Ela abrirá seus olhos, ela dissipará ilusões, ela trará clareza onde antes havia confusão. Você ressurgirá diferente disso. Você ressurgirá com discernimento que não tinha antes. Você ressurgirá com limites que antes temia impor. Você ressurgirá com gratidão aguçada pela sobrevivência. Você ressurgirá com novas prioridades, uma nova visão, uma nova força. Mas preciso que você coopere com o que estou fazendo. Pare de ter pressa. Pare de fingir que está bem. Pare de anestesiar sua dor com distrações. Pare de ignorar a tensão em seu coração. Permita-se descansar. Permita-se sentir. Permita-se buscar ajuda. A cura exige humildade, e a transformação exige entrega. Filho ou filha, você não precisa lutar sozinho ou sozinha. Você não precisa carregar todos os fardos sozinho ou sozinha. Você não precisa fingir que é forte quando está simplesmente exausto ou exausta. Venha a mim com o seu peso. Traga-me as preocupações que você disfarça. Traga-me os medos que você esconde atrás do seu sorriso. Traga-me seu cansaço, sua confusão, sua dor. Sua fraqueza não me repele. Ela me comove. O ambiente tóxico ao seu redor contaminou a maneira como você se vê. Fez você questionar seu valor, seu propósito, sua identidade. Mas ouça-me com atenção agora. Você é meu ou minha. Você foi formado ou formada com intenção, moldado com cuidado, cuidado com amor. Você não é um erro vagando pelo caos. Você não está perdido, você está sendo recalibrado, cada desvio que você teme
É um passo no desdobramento de algo maior. Embora esta mensagem pareça pesada, ela está envolta em amor. Eu te aviso porque te protejo. Eu te alerto porque me importo com você. Falo com urgência, porque seu espírito está entrando em uma fase onde a clareza é essencial. Esta doença não roubará sua luz. Ela revelará o quão forte sua luz realmente é. O que você superar nesta próxima fase te elevará à próxima etapa do seu destino. E meu filho, depois que a tempestade passar, você não reconhecerá a pessoa em que se tornou. Você será mais gentil, porém mais forte, mais corajoso, porém mais paciente, mais sábio, porém mais compassivo. O mundo não mais engolirá sua paz, pois você terá aprendido a protegê-la. A toxicidade não mais te enfraquecerá, pois você terá aprendido a se afastar sem culpa. Seu coração não se sentirá mais fragmentado, pois a cura dentro de você te tornará inteiro. Você entenderá por que te trouxe até aqui, meu filho. Escute atentamente agora, pois o que estou prestes a te revelar não é mera instrução. É o sopro de vida para o seu espírito, o remédio para o seu medo, o escudo para a sua jornada. Você caminhou pelas sombras acreditando estar sozinho, acreditando que sua voz se elevava no vazio, mas sua voz jamais foi ignorada. Seus sussurros jamais foram esquecidos. Suas orações, aquelas palavras silenciosas e trêmulas que você pensava se dissolverem no silêncio, surgiram diante de mim como a luz rompendo a escuridão. E agora você precisa compreender o poder que reside nelas. Filho ou filha, a oração não é um ritual, não é a recitação de palavras sem pulsação, é uma conexão tão profunda que até mesmo os reinos invisíveis param quando você fala com a alma. Quando você ora, você não fala para o vazio, você fala para o vazio, eternidade. Você entra em uma corrente mais forte que o medo, mais profunda que a dor, mais antiga que a própria criação. A oração não é apenas algo que você faz, é algo que te transforma enquanto você ora. Você subestimou a força que se move quando você ora. Você tratou suas orações como se fossem desejos frágeis, quando na verdade são instrumentos de alinhamento, fios que puxam sua vida, sua mente, suas circunstâncias para mais perto do destino escrito para você. A oração abre portas que você nunca soube que existiam. Ela amolece corações que antes eram de pedra. Ela redireciona caminhos que pareciam imutáveis. Ela alivia fardos que o mundo te disse para carregar sozinho. E acima de tudo, meu filho, a oração protege. Quando você ora, mesmo que as palavras sejam trêmulas, mesmo que sua fé pareça pequena, mesmo que sua mente vagueie pela dúvida, algo muda no invisível. A escuridão recua, intenções venenosas se dissolvem, armas forjadas contra você perdem o fio nas mãos que as empunham. A oração constrói um escudo ao redor do seu espírito, não um escudo de ferro ou pedra, mas de clareza, intuição, força e paz. Nem sempre é visível, mas está sempre ativo. Envolve você como a luz da manhã, mesmo quando você não vê o sol nascer. Filho ou filha, a oração não se trata de me convencer a agir, trata-se de me permitir mover-me livremente em sua vida. Estou sempre perto, sempre agindo, sempre guiando. Mas a oração abre sua consciência para a minha presença. Ela dissipa a névoa de seus pensamentos. Ela sintoniza seu coração com a minha frequência. Ela revela o que o medo tenta obscurecer. É a linguagem através da qual você se alinha com a proteção já preparada para você. Muitas vezes você acreditou que suas orações não foram atendidas, sem saber que a proteção ocorreu muito antes do perigo chegar até você. Você não vê cada caminho que eu redireciono, cada ameaça que eu desmantelo, cada armadilha que eu removo antes que seus pés cheguem. Você não vê as doenças que nunca a atingiram, os acidentes que nunca aconteceram, as traições que nunca atingiram seu pleno propósito. Você caminha cercado ou cercada por milagres disfarçados de momentos comuns, e cada um deles foi fortalecido pela oração. Filho ou filha, a doença que você teme, o perigo que você sente, o peso que tenta te envolver, nada disso é mais forte do que a conexão entre sua alma e a minha presença. A oração nem sempre muda as circunstâncias instantaneamente, mas muda a atmosfera dentro de você. Ela te fortalece, ela te prepara, ela transforma o medo em resiliência, o caos em clareza,
o desespero em resistência. Ela te dá força antes que o desafio chegue, para que, quando ele chegar, você se mantenha firme em vez de desmoronar. Quando você ora, filho ou filha, você entra em um reino onde o impossível se torna pequeno. A oração flexibiliza o que o mundo chama de fixo. Ela altera os resultados, ela muda o tempo, ela reorganiza as circunstâncias para se alinharem a um propósito maior. Não há barreira tão espessa que a oração não possa penetrar, nenhuma distância tão grande, nenhuma tempestade tão violenta. Fale, filho ou filha. Não permaneça em silêncio diante da incerteza. Sua voz, mesmo trêmula, carrega poder quando se eleva em oração. Limpa a garganta. Você precisa entender isso profundamente. A oração não é medida pelo volume, pela eloquência ou pela duração. Ela é medida pela sinceridade. Um sussurro de súplica de um coração partido tem mais peso do que 1000 declarações em voz alta, ditas sem verdade. Quando você vem a mim com autenticidade, quando você esvazia seu medo, sua saudade, sua confusão, eu me aproximo dessa honestidade. Ela abre portas que a força fingida jamais conseguiria abrir. Filho ou filha, a oração é conversa, comunhão, conexão, alinhamento, entrega, empoderamento, tudo ao mesmo tempo. É o momento em que você para de carregar o peso sozinho ou sozinha. É o momento em que você admite que não pode fazer tudo sozinho ou sozinha. E filho ou filha, essa humildade não te enfraquece. Ela te torna mais forte do que qualquer tempestade que você enfrentará. Você sabe por que a oração te protege tão poderosamente, porque a oração te desperta para a consciência. Ela te aguça para os sinais, para a intuição, para os alertas que você antes ignorava. Ela guia seus passos para longe de pessoas que querem te fazer mal. Ela aguça seu discernimento, para que você sinta o perigo antes que ele se torne visível. Ela te cutuca quando você está prestes a entrar em algo que drenaria seu espírito. Ela sussurra avisos que você poderia ignorar, e por causa desses avisos, você age de forma diferente. Você escolhe de forma diferente. Você vive de forma diferente. Há momentos, criança, em que o perigo é evitado, não por um milagre que o interrompe, mas pela sabedoria que a oração desperta em você. Você pensa que uma situação melhorou por acaso, mas na verdade, sua oração abriu o caminho muito antes de seus pés o tocarem. Não subestime esses movimentos invisíveis. As maiores proteções nem sempre são dramáticas, muitas vezes são silenciosas, mas a oração, criança, está sempre agindo. Haverá momentos em que orar parecerá derramar água em terra seca, momentos em que você questionará se suas palavras importam, momentos em que você temerá que suas orações sejam fracas demais, sua fé pequena demais, seu coração cansado demais. Mas ouça-me, uma pequena oração ainda é uma semente, e as sementes não revelam seu poder no momento do plantio, elas o revelam na transformação que se segue. Quando seu corpo treme de doença, a oração fortalece sua vontade de lutar. Quando sua mente afunda na ansiedade, a oração eleva seus pensamentos à clareza. Quando seu coração está sobrecarregado, a oração alivia a pressão. Quando seu espírito se sente esmagado, a oração lhe renova a resiliência. Quando a escuridão sussurra desespero, a oração se torna a luz que a repele. Filho ou filha, a oração não te torna invencível, ela te torna receptivo, etcha. Ela te conecta com soluções que você não conseguiria descobrir sozinho, etcha. Ela abre seus olhos para caminhos que você ignorou. Ela acalma seu coração quando o mundo te puxa para o medo. Ela muda seu foco daquilo que pode te ferir para aquilo que pode te curar. Você percebe como isso é proteção? Não apenas te protege do dano externo, ela transforma a paisagem interna, onde o medo cria raízes. Suas orações, mesmo as que você mal termina, mesmo as proferidas entre lágrimas, chegam até mim sem distorção. Eu não interpreto seu medo como fraqueza, eu interpreto isso como confiança. Não interpreto sua fragilidade como fracasso, interpreto como rendição. E a rendição é a porta de entrada para a força. Quando você solta o que não pode controlar, coloca seu futuro em mãos muito mais firmes que as suas. Meu filho, a oração constrói uma fortaleza dentro de você. Ela transforma sua alma em um terreno onde o desespero não pode crescer.
Ela ensina seu coração a respirar esperança, mesmo quando as circunstâncias sufocam o ar ao seu redor. Ela cria um espaço dentro de você, onde a paz pode se ancorar. E quando a paz se ancora, a proteção se torna mais forte porque o medo perde seu alcance. Não me interprete mal. A oração não é uma transação. Não é um pedido seguido por um resultado garantido da forma que você imagina. A oração é um movimento do coração em direção ao alinhamento. E o alinhamento traz uma proteção que vai além do que sua mente sequer pensaria em pedir. Haverá dias em que você se sentirá cansado demais para formular palavras. Nesses dias, meu filho, deixe que seu silêncio seja sua oração. Eu posso ouvir as orações que você não sabe como expressar. Eu posso sentir o peso que você não consegue descrever. Eu conheço a dor por trás da sua força. E naqueles momentos de silêncio, quando tudo o que você pode fazer é respirar, cada respiração se torna uma oração que eu compreendo plenamente. Filho ou filha, a oração alcança onde suas mãos não podem. Ela entra em lugares onde você nunca esteve. Ela amolece corações que você nunca conhecerá. Ela transforma circunstâncias a quilômetros de distância. Ela toca vidas que você não pode ver. E tudo isso acontece sem que você testemunhe o processo. Mas confie no processo, mesmo quando ele estiver oculto. É no invisível que a oração opera com mais poder. A oração não é limitada pela sua força, pela sua compreensão ou pela sua fé. Mesmo quando sua fé é pequena, filho ou filha, aquele que ouve, não é. Você se apoia em uma força muito maior que a sua. E essa força te protege, filho ou filha. O poder da oração se tornará sua âncora firme nos dias que virão. Quando o mundo estiver tempestuoso ao seu redor, ore. Quando você sentir medo, ore. Quando o barulho se tornar insuportável, ore. Quando sua mente estiver confusa, ore. Quando seu coração estiver doendo, ore. Quando você se sentir despreparado ou despreparada, ore. Quando você se sentir forte, ore. Quando você não souber o que fazer, ore. Quando tudo parecer impossível, ore. A oração nem sempre removerá a montanha, mas lhe dará a força para escalá-la. Nem sempre acalmará a tempestade imediatamente, mas o acalmará enquanto você a atravessa. Pode não mudar suas circunstâncias instantaneamente, mas sempre mudará seu espírito, e um espírito transformado pode suportar qualquer coisa. Filho ou filha, você não é impotente. Você não está desprotegido ou desprotegida. Você não está sozinho ou sozinha. A conexão entre o seu coração e a minha presença é mais forte do que você imagina, e cada oração que você profere fortalece essa conexão. Agora, siga em frente com coragem, sabendo que você é amparado ou amparada, ouvido ou ouvida, guiado ou guiada e protegido ou protegida. Deixe que a oração seja seu escudo, sua luz, sua âncora, seu abrigo. E lembre-se sempre disto: nada é impossível quando a oração alinha seu espírito com a minha presença. Você está protegido, filho, mais do que você imagina.